Olá, olá, meus alunos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil, Processo Civil, aqui do LAC Concursos. Na aula de hoje nós vamos começar um novo estudo dentro da parte geral do Código Civil. Você que está acompanhando as nossas aulas desde o início, sabe que neste momento, ou até este momento, já trabalhamos tudo acerca das pessoas. Dentro da parte geral do Código Civil, portanto, nós já caminhamos até o artigo 78. Falamos sobre pessoa natural, falamos sobre pessoa jurídica e também acerca do domicílio. E agora, segundo ponto dessa primeira parte do Código Civil, falaremos então sobre os bens. Quando falamos sobre pessoas, identificamos como sendo os sujeitos da relação jurídica controvertida ou não, os sujeitos de uma relação jurídica material, de natureza patrimonial ou extrapatrimonial, enfim, as pessoas são os sujeitos de direito. Entretanto, na maioria das vezes, essas relações jurídicas, que têm nos seus polos pessoas, também contam com objeto. E é exatamente neste contexto que começamos a trabalhar a chamada teoria geral dos bens. Se até então falávamos sobre os sujeitos da relação, agora passamos a falar sobre o objeto do direito. E compreendam o seguinte: afora aqueles entes despersonalizados, se no direito não se enquadra o instituto ou o ente ali considerado como uma pessoa, então nós o consideraremos coisa, objeto de direito. Ok? É por isso que nós, por exemplo, consideramos, a despeito de muita discussão hoje, no âmbito dos tribunais Brasil afora, nós consideramos o animal como coisa. Por mais que você goste muito do seu cachorrinho ali, você, sua esposa, sua namorada, namorado, né, fiquem ali chamando o cachorrinho de filho, não é pessoa. Não é sujeito e nem pode ser sujeito de direito à luz do nosso ordenamento jurídico vigente. Se enquadram, portanto, como coisas, inclusive são classificados. Nós veremos, os animais se enquadram na classificação de coisas que chamamos de semoventes. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Primeiro, faço questão de destacar que, tendo trabalhado já os sujeitos da relação jurídica, passamos então a falar sobre os objetos do direito, sobre as coisas, os bens jurídicos. Os bens jurídicos. E o que o Código Civil se preocupa em regular acerca dessas coisas, notadamente não é conceito, não é natureza jurídica, e sim espécies. Nessa curta parte do Código Civil, nós encontramos o legislador tipificando expressamente diferentes espécies de coisas. Evidentemente, essas classificações não são à toa. Cada classificação dessa nos trará uma consequência diversa. Por isso, sendo as coisas objetos do direito, a depender da espécie, a depender da natureza, as relações jurídicas terão ali diferentes regras, diferentes regulamentos. Por exemplo, se o objeto do contrato é um bem imóvel, que custa mais do que 30 salários mínimos, o Código Civil vai dizer que os contratos que envolvem alienação de imóveis acima de 30 salários mínimos dependerá para sua validade de escritura pública. Se o bem é imóvel, o Código Civil também nos dirá, no artigo 1227 e 1245,
que a propriedade do bem imóvel é transmitida com o registro. Contrário senso, se o bem é móvel, a propriedade é transmitida na tradição. Se o bem é fungível, nós vamos ver essa classificação daqui a pouco, o legislador, ao trabalhar o direito obrigacional, o considera coisa incerta. E, portanto, em torno das coisas incertas, nós não vamos discutir eventual perecimento ou deterioração. Já se o objeto for infungível, nós veremos, isso significa único no mundo jurídico, o legislador se preocupa com a possibilidade dele perecer ou deteriorar antes de ser entregue. Perceba, portanto, que o foco do legislador, aqui na parte geral, é apenas identificar as muitas espécies de bens. E esse entendimento, por ora basilar, por ora fundamental, até mesmo teórico, será importantíssimo para o direito civil especial. Por enquanto, pode parecer que é muita teoria. Nós vamos falar sobre espécies de bens, coisa móvel, coisa imóvel, semovente. Vamos falar sobre consumíveis, inconsumíveis, fungíveis, infungíveis, principais e acessórios. E a nossa preocupação é, de fato, diferenciá-los. Mas tudo isso tem uma razão, porque as regras aplicáveis a cada relação jurídica também serão distintas a depender da natureza do objeto desta relação. Ok? Perfeito? Então vamos lá ao nosso trabalho, começando pela primeira espécie de bens. A primeira espécie ou a primeira classificação de bens que o Código Civil nos traz. E é exatamente aquela que separa os bens em imóvel e bem móvel. Primeira classificação de bens é quanto à modalidade, portanto. E o Código Civil começa por identificar-nos o conceito de bens imóveis. Bens imóveis, professor, moleza, né? Não tem como errar, de fato. De fato, conceito de bem imóvel, tranquilíssimo. Por isso, pouco provável disso aqui cair na sua prova, né? Cá para nós. Mas tem um detalhezinho aqui muito importante, que nós já vamos destacar, que são aqueles imóveis por força de lei. Esses muito cobrados em concurso público. Vejamos, artigo 79 do Código Civil, são bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorpora, natural ou artificialmente. Considera-se bem imóvel o solo e tudo que se lhe incorporar, natural ou artificialmente. Por isso, a sua casa é um bem imóvel, o seu terreno baldio é um bem imóvel. A sua plantação, enquanto fixada no solo, é bem imóvel. Considera-se bem imóvel e o solo e tudo que se lhe incorporar, de forma natural ou artificial. Ok? Beleza? Não tem erro. Eu quero muita atenção dos senhores, portanto, com relação aos chamados bens imóveis por força de lei. Bens imóveis por força de lei. Por quê? Porque aqui começa a fugir um pouquinho a obviedade. Se na sua prova for cobrado bem imóvel por força de lei, saiba, muitos errarão. Aqui o tema parece muito simples e, por vezes, ignorado no estudo. E esse é um problema muito sério.
Porque, por exemplo, se eu te questiono, a herança é um bem móvel ou imóvel? A energia elétrica é um bem móvel ou é um bem imóvel? Perceberam? Aí já começa a trazer um pouco mais de complexidade do que simplesmente dizer aquela casa é imóvel ou móvel? O carro é imóvel ou imóvel? Ah, para. Qualquer um responde. Muita atenção, portanto, com os bens imóveis por força de lei. Diz-nos o legislador: consideram-se imóveis, para os efeitos legais, os direitos reais sobre imóveis. Os direitos reais sobre imóveis serão considerados, por si só, também bens imóveis. E as ações que os asseguram. Deixa eu explicar isso aqui um pouquinho melhor. A partir do artigo 1196 do Código Civil, o legislador inicia o livro 3 da parte especial, que é o livro do direito das coisas. E aí, no artigo 1225, ele nos apresenta um rol de direitos reais. O primeiro direito real por excelência, é a propriedade. Mas existem vários outros direitos reais, chamados de direitos reais sobre coisa alheia. Você provavelmente já ouviu falar sobre usufruto? Já? O usufrutuário não é o dono, mas o usufrutuário é um titular de um direito real sobre coisa alheia. Se você me dá o seu imóvel em usufruto, o imóvel continua sendo seu. E eu, por minha vez, titular de um direito real sobre coisa alheia. Se você me dá o seu bem imóvel como garantia de hipoteca, você continua dono dele. E eu, titular de um direito real sobre coisa alheia, hipoteca. O que o legislador está nos dizendo é que esses direitos reais, quando direitos reais sobre imóveis, por si só, serão considerados também bens imóveis. Ok? A hipoteca, um bem imóvel. É um direito real sobre coisa alheia. Mas no contexto aqui do artigo 80, um bem imóvel. Sem problemas. Chama ainda mais a atenção dos senhores com relação ao inciso 2º. Veja lá. Consideram-se bens imóveis para os efeitos legais os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. Além disso, o direito real à sucessão aberta. Você sabe o que é o direito real? Não, né? O direito à sucessão aberta. Você sabe o que é esse tal direito à sucessão aberta? O legislador está aqui falando sobre herança. Sobre herança. Por isso, do questionamento que eu havia feito anteriormente, a herança, ela é um bem móvel ou é um bem imóvel? Por força de lei, a herança é considerada como um bem imóvel. Um bem imóvel. Vou além. A herança será considerada bem imóvel, ainda que composta apenas por bens móveis. A herança será considerada um bem imóvel, por força do artigo 80 do Código Civil, ainda que composta apenas por bens móveis. O João faleceu e não deixou nenhum bem imóvel, mas ele tinha vários carros, ele tinha aplicações na bolsa, ele tinha bastante dinheiro em conta,
Ou seja, ele só deixou bens móveis. Mas ainda assim, a sua herança, que somente será desfeita na partilha, a sua herança, mesmo composta apenas por bens móveis, será por lei considerada imóvel. Imóvel. O legislador aqui, na verdade, ele cria uma ficção jurídica. O que acontece, tá, de forma bem objetiva, porque nós vamos trabalhar o direito das sucessões noutra oportunidade. O que acontece aqui é o seguinte: assim que o indivíduo morre, todas as suas relações jurídicas patrimoniais, então, o imóvel que ele tinha lá na praia, o imóvel que ele tinha aqui na cidade e nele morava, a fazenda, a aplicação no banco, o dinheiro em conta, os carros, as motos, tudo isso, assim que ocorre a morte, se transforma em apenas um bem. Em apenas um bem, denominada herança. E aí nós teremos que a herança, ela é um bem, indivisível até a partilha. A herança, ela surge assim que ocorre o falecimento do indivíduo. Todos os seus bens se transformam em apenas uma coisa: a herança, que será indivisível até a partilha. Na partilha, a herança deixa de existir. E aí o que eu preciso observar é que esta herança, esse direito à sucessão aberta, é, por lei, considerado bem imóvel. Ok? Beleza. O legislador segue falando sobre os bens imóveis e nos diz o seguinte no artigo 81: não perdem o caráter de imóveis as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. Aqui no Brasil a gente não vê tanto, mas provavelmente você já viu em filmes americanos, né, aquela casa sendo retirada inteirinha de determinado local, posta num caminhão e transportada para um outro local. O que o legislador está dizendo é que, se isso acontecer, ela não perde a sua característica de imóvel, continua sendo. Veja, não perdem o caráter de imóveis as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. Igualmente, os materiais provisoriamente separados de um prédio, para neles se reempregarem. Né? Tiro lá a piscina para fazer lá o reparo e depois a coloco novamente. Não perdeu o seu caráter de imóvel. No contraponto dos bens imóveis, evidentemente, encontramos os móveis. E sobre os bens móveis, o legislador nos diz: são móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da sua substância ou da destinação econômico-social. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Portanto, bens móveis são aqueles que podem ser movimentados, sem prejuízo da sua substância. Chamo a atenção dos senhores para essa primeira espécie de bem móvel aqui, ó. Até puxar uma setinha. São bens móveis, aqueles suscetíveis de remoção por força alheia. Então, o computador, essa câmera, o meu carro, tudo dá para ser removido por força alheia, sem perda da sua substância. Mas também são considerados bens móveis aqueles que movimentam-se por si só.
aqueles que têm movimento próprio. E aí, nesse caso, nós classificaremos como bens semoventes. Como bens semoventes. O que é um bem semovente, professor? É aquele bem móvel suscetível de movimentação própria. É o caso, portanto, dos animais. É o caso, portanto, dos animais semoventes. Molezinha, não tem como errar. Por isso eu chamo a sua atenção, especialmente para aqueles que são bens móveis por força de lei, apresentados lá no artigo 83 do Código Civil. Por gentileza, marque esse artigo aí no seu código. Os bens móveis por força de lei. O legislador nos diz: consideram-se móveis, para efeitos legais, as energias que tenham valor econômico. Ainda, os direitos reais. Agora, sobre bens móveis. E as ações correspondentes. Bem como os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. Vejamos, o legislador nos diz que o bem imóvel é o solo e tudo que nele está integrado. Ressalta ainda que serão considerados bens imóveis os direitos reais sobre imóveis e o direito à sucessão aberta. Agora, o legislador nos diz que são móveis aqueles suscetíveis de movimento próprio, semoventes, ou de remoção por força alheia, sem perda da sua substância e valor econômico. E complementa dizendo que serão considerados bens móveis as energias que tenham valor econômico, os direitos reais sobre móveis, por exemplo, o penhor, e ainda os direitos pessoais de caráter patrimonial, que é um exemplo, um crédito. Um crédito. Você me emprestou 10 mil reais para eu te pagar daqui a um ano. Você tem um crédito comigo. E esse crédito é um direito pessoal, por lei considerado como um bem móvel. Considerado como um bem móvel. Ok? Segunda classificação de bens, quanto à fungibilidade. Aqui o nome é feio, né? Aqui eu acho que não tem muito como ir pelo rumo, não. Todo mundo sabe um pouquinho sobre bens móveis e bens imóveis. Por isso que eu chamo a sua atenção. Dificilmente cairá na sua prova conceito de imóvel e conceito de imóvel. Se for cobrado na sua prova, provavelmente cairá acerca dos semoventes ou dos imóveis por força de lei ou móveis por força de lei. Porque o resto qualquer pessoa sabe. Agora, quanto à fungibilidade, a história muda. A história muda um pouquinho. Se você perguntar para alguém que não tem conhecimento do direito, não está estudando para um concurso público, o que é um bem fungível? O que é um bem infungível? Dificilmente ele saberá te responder. E aí? Diz-nos então, professor, qual é a diferença e qual é o conceito de cada um desses bens. Bens fungíveis, meus caros, são aqueles bens móveis que podem ser substituídos por outros de mesmo gênero, espécie, quantidade e qualidade. São bens fungíveis.
os bens móveis que podem ser substituídos por outro, de mesmo gênero, espécie, quantidade e qualidade. Bens fungíveis. Fungibilidade traduz a ideia de substituição. Portanto, o que você precisa gravar é que os bens fungíveis são aqueles que podem ser substituídos por outros de mesmas características. Isso acontece, por exemplo, quando você vai em determinada loja comprar ali um computador, olha lá no mostruário o computador que você quer, a marca, a configuração, etc. Você percebe que aquela marca, cor, configuração, existem vários computadores no depósito. O sujeito abriu ali, né, abriu ali no sistema, olha, o senhor tem 13 computadores com essas características ali no depósito, o senhor quiser comprar. E aí o senhor diz que vai comprar. O sujeito, né, o vendedor ou responsável ali pelo depósito, vai lá. E qualquer computador com aquelas características, ele pode pegar para te entregar. Por quê? Porque isso aqui é um bem fungível. Ele é substituível por outro, de mesmo gênero, espécie, qualidade e quantidade. Contrário senso, os bens infungíveis são aqueles que não podem ser substituídos. Não podem ser substituídos por outros de mesmo gênero, espécie, quantidade e qualidade. Um quadro, simplesmente assim, é um bem fungível. Mas se eu falar daquele quadro que foi pintado por Pablo Picasso, famosíssimo, outro igual àquele não existe. Por isso nós vamos afirmar que estamos diante de um bem infungível, insubstituível. O piano que o Beethoven usava, existem outros pianos daquela marca, daquele modelo, mas aquele é o que o Beethoven usava. Infungível. Ou o que lá no direito das obrigações chamaremos de coisa certa. Coisa certa. Absolutamente individualizada com relação a todas as suas características, de modo a serem únicas no mundo jurídico. Sobre os bens fungíveis e infungíveis, o Código Civil nos diz o seguinte, artigo 85. Artigo 85 do Código Civil. Veja lá, são fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Contrário senso, teremos como infungíveis aqueles que não podem ser substituídos. Classificados ali no mesmo capítulo, na mesma seção, mas diferentes, nós temos os bens quanto à durabilidade, classificados em duas espécies: bens consumíveis e bens inconsumíveis. Consideraremos bens consumíveis aqueles bens móveis que são destruídos à medida que utilizados. Por exemplo, o pacote de biscoito que você comprou lá no mercado. Bens consumíveis. São bens que perecem, bens que são destruídos à medida que utilizados. Combustível, mantimentos e etc. Já os bens inconsumíveis são aqueles que mantêm a substância à medida que são utilizados. Pode até ser que a longo prazo, mais cedo ou mais tarde,
A própria utilização causa destruição, né? Um carro, se você usar aí por, sei lá, né, 500 mil quilômetros, vai acabar, né? Vai acabar. Mas são classificados como inconsumíveis. Por quê? Porque você utiliza e a substância é mantida. Bens inconsumíveis, portanto, aqueles que mantêm a substância à medida que são utilizados. Suportam a utilização regular, sem que isso implique na sua destruição. Um carro, uma televisão, um computador, e assim sucessivamente. Artigo 86. São consumíveis os bens móveis, cujo uso importa destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação. Ok? Perfeito. Mais uma classificação. Bens quanto à divisibilidade. Duas espécies nós temos: bens divisíveis e bens indivisíveis. Bens divisíveis são aqueles que comportam fracionamento, sem prejuízo da sua essência ou finalidade socioeconômica. Podem ser, portanto, partilhados, podem ser repartidos em porções variadas. Bens divisíveis. Já os bens indivisíveis são aqueles que não podem ser fracionados sem prejuízo da sua utilidade. Professor, tá, beleza, entendi. Eu só queria saber um pouquinho qual é a relevância dessa classificação. Quer saber? Lá em direito das obrigações, a gente trabalha, por exemplo, com contratos. E existe lá no direito das obrigações uma classificação que separa as obrigações em duas espécies, divisíveis e indivisíveis. Se eu empresto 100 mil reais para você e o seu irmão, 100 mil reais, o objeto dessa nossa relação é divisível, não é? Por isso, o Código Civil, no artigo 257, vai dizer que, artigo 257, vai nos dizer que, havendo multiplicidade de sujeitos, nós temos dois devedores, e sendo o objeto divisível, presume-se fracionado. Sabe o que aconteceu aqui? Eu emprestei 100 mil reais para vocês dois. E se não houver cláusula de solidariedade, você me deve só 50 mil. O seu irmão me deve só 50 mil. Se ele não me pagar, eu não posso cobrar de você. Se ele não me pagar, eu não posso cobrar os juros de você. Por quê? Porque esses bens são divisíveis, esse bem é divisível, e dois são os devedores. Já se eu estou comprando de vocês um quadro que herdaram do seu pai, vocês me devem a entrega, não tem como um me entregar 50% e o outro me entregar 50%. Estou diante, portanto, de um bem indivisível. E aí o que o legislador vai me dizer no artigo 259, 260, é que, sendo o bem indivisível e vários os devedores, cada devedor responderá pela totalidade. Você não tem como me entregar 50%. Seu irmão não tem como me entregar 50%. Então, cada um de vocês vai responder pelo todo. Pelo todo. Por quê? Porque indivisível é o bem. Artigo 87 do Código Civil, artigo 87 do Código Civil, nos diz o seguinte: bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável do seu valor, ou prejuízo do uso a que se destinam. Artigo 88. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis, por determinação da lei ou por vontade das partes. Nós podemos, como cheguei a dizer, neste contrato em que vocês se comprometem a me pagar 100 mil reais, e 100 mil reais é divisível, tem como eu cobrar 50 só dele,
50 só de você, nós podemos convencionar a solidariedade. E aí, muito embora naturalmente divisível, você responderá pelo todo. Seu irmão também responderá pelo todo. É o que o legislador está nos dizendo aqui. Os bens naturalmente divisíveis tornam-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes. Ok? Beleza, essa foi apenas a primeira parte dos nossos estudos sobre bens. Continuaremos a classificação dos bens no próximo bloco. E, ao final, então, resolveremos algumas questões de concurso em que a matéria foi cobrada. Ok? Até daqui a pouquinho. Só vá lá, beba uma água, um café, dê uma esticada e volte para continuarmos os nossos estudos. Grande abraço. Clique lá.